e eu estou com a presença do presbítero Amós hoje. Nós vamos trabalhar a escola dominical um pouco diferente. Nós vamos mais ou menos no padrão do domingo passado, porém com perguntas. E nós já temos aqui algumas perguntas. Eu não sei se no decorrer da escola nós vamos conseguir responder todas elas. Pelas 3 que eu já vi aqui, já dá para ter um culto só com essas perguntas. Mas eu vou tentar ser breve dentro daquilo que é possível e no outro momento, se for o caso, a gente caminha com outras perguntas. Então, faça a sua pergunta, pode fazer aí naquela caixinha de pergunta do Instagram, pode fazer até mesmo pelo WhatsApp do grupo da igreja, que o Amós vai me passando aqui as informações. Mas já estão aí no Facebook também e podem fazer lá os comentários, as perguntas, a gente vai tentar caminhar respondendo. Eu vou só dar um bom dia para o Amós aqui, eu espero que a gente consiga resolver essa questão da transmissão aí do Facebook, né? Parece que já está sob controle, né? E o Instagram também, provavelmente vai ter alguma dificuldade, retorna nele aí assim que terminar o tempo, tá? Bom dia, Amós. Bom dia, pastor. É uma alegria muito grande estar aqui, né, junto com os amados irmãos que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando, né? É um prazer muito grande que realmente essa manhã seja uma manhã de edificação para cada um de nós e crescimento espiritual. Amém. Então vamos lá no nosso assunto de hoje. Nós começamos aí na semana passada, eu e o seminarista Patrick, aquela ideia de termos um tempo aqui de debate, né, de participação de uma maneira diferente, né? Mesmo assim, parecendo mesmo com o modelo de escola dominical. E aí, nós nos propomos a falar sobre 5 maneiras, 5 meios de crescimento que nós temos na vida cristã. E aí eu iniciei com a seguinte pergunta: nós temos crescido espiritualmente? A minha maior preocupação é como é que nós vamos sair, né, desse momento de pandemia. Qual terá sido o nosso crescimento espiritual, também na visão da vida financeira, o nosso crescimento familiar? Agora, os pais, especialmente que não tinham muito contato com os filhos, estão descobrindo quem são os filhos, né? Os temperamentos dos filhos, enfim, todas essas coisas. Alguns maridos que não tinham muita facilidade de estar em casa, agora estão descobrindo que tem uma esposa, né, em casa, essas coisas todas, né? Então, assim, todos nós vamos crescer ou não. Então, a pergunta é, será que nós vamos crescer com essa pandemia? Será que nós temos crescido nos últimos anos? Então, semana passada, a gente trabalhou um pouco a questão do crescimento espiritual, né, que precisa ser algo normal na vida do cristão, né? A gente não pode permanecer a vida toda sem crescer. E é interessante que o crescimento precisa ser prazeroso, acima de tudo, né? Mas também não é uma coisa fácil, o crescimento dói, o crescimento tem toda uma dificuldade para que ele ocorra na nossa vida. Mas são 2 coisas que eu quero mencionar aqui na introdução. Primeiro, que Deus deseja que o homem cresça. Você já pensou uma criança que se nega a crescer? Imagina que você tem um filho, espero que ninguém tenha um filho dessa forma, né? Mas com 7, 8 anos de idade, e ele não tem toda uma característica de um bebê de 6 meses. É claro que você já terá levado ao médico, feito tudo que é exame, para saber por que ele não cresce. A pergunta é, isso causa uma agonia violenta nos pais. Por que é que a falta de crescimento espiritual não causa agonia na gente? Por que a gente vive a vida, às vezes, sem preocupar com esse crescimento? Isso é um problema. Nós temos muitas pessoas que são eternas crianças na vida espiritual. E a outra situação é a seguinte, a pessoa que não cresce presta um desserviço ao reino de Deus. Vamos lembrar sempre disso. A pessoa que não cresce, ela presta um desserviço ao reino de Deus. Não tenha dúvida disso, né? Então, uma pessoa que se nega a crescer, ela não deveria nem sequer fazer a seguinte oração ao Senhor: venha o teu reino, porque ela não tem interesse no estabelecimento do reino de Deus na terra. E se ela não busca o crescimento, ela está se negando a contribuir para a expansão do reino. Deus nos colocou nessa terra com um objetivo muito sério, muito grande, não somente na terra, mas por toda a eternidade, que é glorificá-lo. E nesse sentido nós precisamos crescer. Então o objetivo de Deus com a vinda de Cristo é prover para mim e para você os meios necessários, os recursos necessários para que a gente cresça à estatura de Cristo. Aí, que é de fato o exemplo de crescimento com excelência. Se a gente vai para Efésios, um texto que eu vou mencionar logo, Deus
deu à igreja pastores, mestres, evangelistas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Está lá em Efésios 4, a partir do versículo 11 até o final até no versículo 16. Quando ele fala que Deus colocou as pessoas na igreja, pastores, mestres, evangelistas, doutores, para que a igreja desenvolva, para que ela cresça. E cresça aqui no sentido de conhecimento, de graça, para que a gente não seja levado por qualquer lado, por qualquer vento de doutrina. E nessa escola dominical, então, nós vamos ter uma escola um pouquinho maior do que o normal, assim, do que a gente está fazendo normalmente. A gente vai ter aqui um período, provavelmente, de 50 minutos a 1 hora. E eu gostaria que nós pudéssemos pensar um pouco aqui nesse primeiro meio, né, de crescimento, que é o estudo bíblico. Né? Para isso, nós vamos trabalhar a ideia de que nós precisamos crescer conhecendo melhor a Bíblia como um todo, né, os principais pontos da Bíblia. E aí a gente vê, por exemplo, eu estou aqui por acaso com alguns livros aqui, mas o livro que eu acho que é o mais interessante nessa história, tem vários livros, né, mas eu particularmente gosto muito dessa coleção do Baster, nem sei se está sendo publicada ainda, mas é uma coleção chamada Examinar as Escrituras, onde ele faz um panorama geral dos livros da Bíblia. Mas não somente dos livros, mas também de assuntos bíblicos. O seminarista Patrick me passou esse livro, que é uma coleção, Maturidade Cristã. Também é um livro interessante para caminhar. Alguns livros sobre verdades da Bíblia, doutrinas como do batismo, da vida eterna e etc. Esse aqui, por exemplo, é do James Kennedy. Mas tem vários outros. Isso aqui é um comentário de Apocalipse para aqueles que querem realmente aprofundar mais. E assim, são diversos outros livros, inclusive livros hoje que estão disponíveis na internet, que facilitam o estudo da Bíblia. Então a gente tem que ter uma visão geral do que é o Velho Testamento, do que é o Novo Testamento, uma visão geral do tempo que esses livros foram escritos. Assim, nós não precisamos saber datas. Eu particularmente tenho muita dificuldade com datas. Não preciso saber detalhes, por exemplo, das profecias de Jeremias, de Ezequiel, não, mas eu preciso saber quem foram eles, em que momento da história eles estavam ali, né? Por exemplo, os evangelhos, as cartas de Paulo, que cartas são de Paulo, que cartas não são de Paulo, e a gente tem que ter essa noção, e assuntos básicos e essenciais, como pecado, graça, salvação, a volta de Cristo, o Espírito Santo. É tão ruim quando nós encontramos pessoas da própria igreja que a gente congrega, que já está na igreja há anos. Eu não estou falando de gente que está chegando agora, absolutamente, mas que sequer sabe, por exemplo, o que a igreja pensa sobre o batismo com o Espírito Santo, né? E às vezes gera uma série de dificuldades. Aí o salmista Davi, lá no Salmo 51, ele, depois de ter pecado, toda aquela situação, ele escreve: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Esse é o primeiro versículo. Mas é interessante que isso aqui aconteceu depois de um grande percurso na vida do salmista, porque o salmista iniciou, na verdade, a sua história, a sua vida, com o Salmo 1. Se nós formos aí, nós vamos observar o seguinte. Se você está com a Bíblia aberta aí, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros, ou corrente de águas, né, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí ele vai dizer que os ímpios não são assim. Então parece que o salmista Davi encarnou isso muito bem no princípio da sua vida, de não andar no conselho dos ímpios, né, que é uma progressão aqui, né, de não se deter ou não parar no caminho dos pecadores, e nem de assentar-se, acomodar-se na roda dos escarnecedores. Então do Salmo 1 até o Salmo 51, há muita coisa na vida de Davi que aconteceu. Davi cresceu, Davi se tornou rei, e também ele esqueceu um pouco essa palavra, e ele caiu. Então, nessa manhã, eu quero pensar o seguinte: o maior risco que nós temos é abandonarmos a palavra e errarmos quando temos que crescer, né? Nós temos algumas perguntas, e o presbítero Amós veio aqui exatamente para me ajudar com isso, e a minha intenção é trazer os irmãos da liderança para estarmos aqui os domingos, né, comigo, com o seminarista Patrick, e eu gostaria que ele fizesse ali a primeira pergunta que ele tem aí. Acho que algumas foram feitas lá no Story, não sei se a gente vai conseguir responder todas, né, não sei quantas perguntas chegarão. Se não conseguirmos, os irmãos nos perdoem aí.
Ok, pastor. Então, nós temos aqui a primeira pergunta, que é da Gisele Diniz. Ela está perguntando aqui para o senhor: como o cristão pode fazer seu papel para que seja eficaz e constante no crescimento? Pois é, eu sei assim que é uma pergunta que a gente levaria tempos, né, para responder, e não tem uma resposta assim definitiva, né? São vários fatores. Mas o que eu penso? Uma igreja como a nossa, que tem escola bíblica dominical, eu acho que os pais, desde cedo, deveriam e devem ensinar os seus filhos a valorizar a escola dominical, né? Por quê? Porque, na verdade, é até uma outra pergunta que uma irmã fez diretamente aqui no meu WhatsApp, perguntando como é que faz para poder incentivar os filhos a participarem da escola dominical online. Eu falei, os irmãos estão tentando aí, né, o pessoal que trabalha com as crianças, adolescentes, colocar algumas coisas específicas para a faixa etária deles. Mas eu entendo que nós estamos no meio de um problema extremamente difícil de resolver. Tá. Não sei se a gente vai conseguir mesmo, aqueles que têm filhos menores, incentivá-los a estarem ali, mas mesmo assim a gente tem que caminhar, conversar com eles claramente, todos vivemos um momento difícil, Deus nos deu a graça de vivermos hoje, vamos ouvir a palavra, vamos orar juntos, vamos participar, para a gente não perder esse momento. Mas o crescimento, então voltando aqui, eu acho que a escola dominical é um momento essencial na vida da igreja. No nosso contexto específico de igreja local, o discipulado é um segundo passo fantástico para o crescimento. Mas essa semana mesmo eu falava para o pessoal do discipulado o seguinte: o nosso crescimento só vai ocorrer a partir da leitura da Bíblia e das devocionais, à medida que a gente medita na palavra, que a gente caminha. Por quê? Porque nem sempre, e é o caso agora, nós podemos estar reunidos na igreja. Essa é uma pandemia, nós não sabemos exatamente quanto tempo o problema maior vai durar e que problemas que ficarão dessa pandemia e como é que nós vamos lidar com isso. Então, precisamos adquirir o hábito de ler a palavra, de estudá-la. E uma Bíblia comentada, por exemplo, é um bom caminho para isso, né, para resolver coisas. Eu vou entrar um pouquinho nisso aqui, mas é uma firmeza no estudo da palavra e principalmente da comunhão com Deus. Tem uma outra? Ok, pastor, ficou bem claro, né, a abordagem aí dessa pergunta. Tem uma pergunta aqui muito interessante que veio para nós aqui, chegou para nós aqui, que é da Vanessa Ferreira, que ela pergunta o seguinte: fale sobre a paciência e amor que se deve ter com neófitos na fé para que permaneçam firmes. Pois é, eu sempre comparo, e comparei numa pergunta que eu respondi, a igreja como um hospital. A igreja não pode cobrar daqueles que estão chegando que eles tenham conhecimento daqueles que já estão há anos na igreja. O que não quer dizer que quem está há anos também tem conhecimento, não. A gente às vezes depara com alguns episódios na vida da igreja que entristece a gente. Gente que está há 20, 30 anos, e eu não estou falando de pessoas que às vezes têm dificuldade com a leitura. Não, eu estou falando de gente que tem condição de ler, de interpretar, e às vezes tem umas dúvidas, assim, muito elementares. Isso é problema. Mas aqueles que estão chegando na igreja, eles vêm de um contexto, esses neófitos ou novos na fé, de contextos muito diversos. E a gente tem todo um raciocínio teológico, bíblico, que vai levar anos, na verdade, para que a pessoa chegue lá. Então, o que nós temos que fazer? Eu acho que aí, Amós, a situação maior é, nós temos que ter pessoas que vão discipular essa pessoa, que vão acompanhar essa pessoa mais de perto, lendo a Bíblia, ajudando a resolver aqueles textos mais difíceis, e, é claro, pedindo socorro a quem pode ajudar, seja o pastor, a seminarista, presbíteros, ou algum professor de escola, em alguma área específica, porque a Bíblia tem muitos assuntos complexos, nós temos textos difíceis, que ninguém tem uma interpretação cabal para ele. Mas eu falo daquelas coisas normais, que as pessoas precisam saber. Por exemplo, o que é batismo, o que é fé, o que é a igreja, a liderança e por aí vai. Então nós temos que pensar em ter pessoas capazes na igreja que possam capacitar outros. Eu acho que o principal aí é ter cuidado com essas pessoas, porque senão a igreja, numa expressão popular, ela torra a pessoa ali, ela acaba estressando a pessoa, porque mas você ainda não sabe disso, ela não tem como saber, ela está ali há 6 meses, há 1 ano, a gente tem que ter paciência, porque a igreja é feita de pessoas que chegam todos os dias, né? E nós não vamos crescer, a gente sabe disso muito bem.
E é pena quando aqueles que estão há anos não crescem, mas aqueles que estão vindo e querem crescer, nós temos que dar instrumento para eles crescerem. E volto à questão, na igreja especificamente, no nosso contexto, a escola dominical, o discipulado, são os meios mais fantásticos para o crescimento. Ok, muito bem respondido. Tem mais uma aqui que é da Vanessa Ferreira mesmo, e achei muito pertinente essa pergunta dela aqui. Para que o senhor fale um pouco sobre o que acontece no meio da igreja se não houver maturidade daqueles que já caminham com Cristo há anos. Pois é, eu acho que essa pergunta é muito complexa e muito simples, né? É um paradoxo. É só olhar para a igreja evangélica brasileira e a gente vai ver o resultado do não crescimento, né? A gente vê aí, principalmente esse modelo de igreja que está aí na televisão, no geral, claro, né? Com exceções. Pessoas que, inclusive liderança, né? Que são muito crianças, que estão ali sem saber o que estão fazendo ali, estão por causa da questão financeira. Diante de uma pandemia dessa, eles piram. Eles não têm uma estrutura para poder caminhar nesse sentido. Então, o que acontece? A falta de crescimento vai gerar, além de uma igreja infantil, uma igreja cheia de problemas desnecessários. Porque não quer dizer que uma igreja adulta não tenha problemas. Nós, adultos, no sentido pleno da palavra, temos problemas, problemas de saúde, às vezes a gente não acerta sempre, ninguém vai acertar sempre. Mas quando estamos no meio de crianças, a gente tem problemas característicos de criança. E na igreja, quando as pessoas não crescem, nós vamos ver permanentemente o mesmo problema. Ele é reincidente no dia a dia. Então, é um problema sério. Isso vai gerar estresse em outras pessoas, impaciência, às vezes, e um trabalho hercúleo para aqueles que estão na liderança que não vão dar conta de administrar problemas. Ok? Ok. Bom, eu vou continuar um pouco aqui, deve ter mais algumas perguntas aí, né, Amós? Já? Ainda não? Não, por então, enquanto tá não. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, que se der tempo, o pastor ainda vai estar respondendo, ok? Nós vamos caminhando aí, né? Bom, Davi, então, por longos anos da sua vida, ele parece ter se firmado na palavra do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né, e vai seguindo, correto? Mas com o passar dos tempos, a árvore, Davi, que estava plantada junto a ribeiros de água, e é bom lembrar o seguinte, a nossa vida plantada em ribeiros de água, ou seja, buscando a palavra, andando na presença de Deus, nós vamos evitar, com certeza, uma série de problemas. Se você observa, por exemplo, não é muito difícil, se você chegar no alto de uma montanha, você descobrir aonde é que tem alguma nascente de água. É só você olhar para baixo, você vai ver um cordão, geralmente, de árvores mais frondosas, mais altas, e você, com certeza, ali, se não tem uma água corrente, tem no mínimo uma nascente, alguma coisa ali mais úmida, porque a água é a fonte de vida para as plantas. E Davi, por muitos anos, ele conseguiu estar firmado nessa água, né, da vida, que é Jesus. Com o passar do tempo, enfim, adquirindo poder, o texto bíblico vai dizer que ele foi conquistando, e era o objetivo de Deus que ele conquistasse várias nações, ele foi perdendo, foi deixando de lado o que realmente importa, e passou a não dar mais atenção àquilo que precisava dar. Ele desviou-se da palavra de Deus, olhou para uma mulher, Batseba, e dali a sua vida foi igual um tobogã. Ela começou a cair e ele chegou ao fim do poço, vamos dizer assim, quando ele escreve o Salmo 51, após ter sido confrontado por Natã com a palavra de Deus. É bom lembrar o seguinte, que é sempre a palavra de Deus que nos mantém firmes, mas também é a palavra de Deus que nos adverte. Então, em sua queda, além de Davi perder a integridade, ele perdeu a alegria. E é interessante que o Salmo 51, ele vai fazer essa oração, Senhor, restaura-me a alegria da salvação, dá-me de novo a alegria da salvação. É interessante isso, né? Ele perdeu a alegria, e isso revela muito bem o Salmo 51, onde ele clama ao Senhor que restabeleça essa alegria. Toda vez que a nossa vida espiritual está para baixo, sem alegria, a gente tem que primeiro avaliar se não há um pecado específico, ou se a gente não afastou bastante dessa palavra. Eu, às vezes, ouço pessoas, a gente está tendo dificuldade de ler a Bíblia. Essa deveria ser a dificuldade. Eu sei que não é fácil termos uma rotina de leitura da Bíblia, mas é a dificuldade que nós não deveríamos ter, né, Amós? Perfeito. Pastor, surgiu mais uma pergunta aqui, interessante, diga-se de passagem. É da Ana Maria Souza.
ela pergunta: como ajudar minha filha pré-adolescente no seu crescimento espiritual em tempos de pandemia, onde não tem contato com outros da sua idade e nem estudos e encontros voltados para ele? E ainda mais, ela acrescenta: é possível crescer em determinada área e outras não, pastor? Sim, então vou responder a segunda parte da pergunta. Nós falamos domingo passado que é totalmente possível, errado, mas possível crescer numa área e não noutra. Eu lembro que eu usei o exemplo da academia. Você vai para a academia, começa a malhar a parte de cima do corpo e fica com as pernas finas, ou o contrário, né? Então, ou um braço apenas e o outro vai ficar totalmente distonante. Tranquilo, é totalmente possível, está errado. A pessoa lê muito a Bíblia, tem uma cabeça que compreende a palavra, mas ele não tem um coração aquecido pela oração, pela vida devocional. E isso me fez lembrar uma expressão que Spurgeon usou. Ele estava no seu gabinete, lá no seu escritório, estudando e chorando e tal, e a esposa dele o perguntou: Spurgeon, por que choras? Ele disse: já não tenho mais lágrimas pensando na cruz. Quando nós vamos para a palavra de Deus, estudamos a palavra e ao mesmo tempo nós pensamos o que Deus fez por nós, nós não vamos ficar inertes, nós vamos ter emoção aguçada pela palavra de Deus, pela morte de Cristo na cruz, pela salvação eterna. Agora, se nós apenas caminhamos para um lado, só da oração, na expressão popular que o povo usa por aí do fogo, né? Nós vamos perder muita coisa que é o conhecimento da palavra, e aí é problema. Em relação, então, temos que equilibrar o crescimento. Em relação às crianças e adolescência, é o que eu falei no início, a gente está tentando caminhar, mas eu acho que é um tempo difícil, nós vamos ter que passar por esse tempo. Infelizmente, é ter paciência, ter um pouco de tolerância e também incentivar e ter criatividade. As crianças têm feito um trabalho aí da jornada bíblica, né, com o lettering. Agora, a gente sabe que vai indo, isso tudo vai cansando também. Então, é orar a Deus, é juntar a família, é ver realmente o que é ser pai, o que é ser mãe numa hora dessa, né, e pedir a Deus direção para que possa caminhar. Agora, eu acho que assim, a gente não vai conseguir fazer isso com perfeição, né? Ok, pastor, eu fiz aqui uma pequena confusão, que essa segunda pergunta, é possível crescer em determinada área e outras não, foi do Sérgio, do irmão Sérgio, ok? Ok, então está respondido, Sérgio. Isso, e nós temos mais uma pergunta aqui, que é da Adalgisa Andrade. Ela pergunta: ter conhecimento do que é igreja, não como sendo um prédio, ajuda no crescimento, pastor? Na verdade, eu acho que não só ajuda, como é necessário, né? Nós estamos vendo agora, nossa geração, quando eu falo nossa geração, a minha geração ainda, né? Porque eu nunca passei por isso, a gente tem gerações passadas aí que pegaram momentos difíceis, como eu mencionei numa mensagem recentemente, né? Da Segunda Guerra, de algumas pragas. Mas a nossa geração é o primeiro momento que nós temos uma praga com essa dimensão, né, mundial. E nesse sentido, então, a igreja, a gente tem que ter sempre a consciência, a igreja não é o templo, a igreja é a reunião de pessoas. E essa reunião hoje está acontecendo agora, por exemplo, eu imagino que a gente tem aí um número significativo de irmãos que estão online e outros que vão ver depois. A igreja está reunida, né? Talvez alguém dentro de um caminhão, na sua casa, alguém dentro de um ônibus, se estiver viajando, eu acho que nem viagens estão ocorrendo direito, né? Mas, enfim, nós e os pouquíssimos que estão aqui participando dessa transmissão, o que nós percebemos? Que a igreja é a reunião do povo. Infelizmente, essa reunião presencial nós não estamos podendo tê-la temporariamente, nós cremos assim. Mas se você for observar, por exemplo, João lá na ilha de Patmos estava sozinho. Ele, na verdade, ele morreu lá como um moribundo. E ali, naquele contexto, ele estava em comunhão com Deus, tanto é que uma porta se abriu no céu e chamou João, vem cá. E às vezes a gente está distante dos irmãos, geograficamente falando, mas nós estamos com o mesmo espírito. Essa semana, por exemplo, estamos terminando hoje uma semana de oração, na qual muitos irmãos oraram, né, todos os dias, por assuntos específicos, clamando a Deus. Essa é uma maneira de estarmos juntos. É claro que, se nós pudermos estar juntos num só local, isso para nós é que é festa, isso para nós que é alegria. Mas a igreja não é um prédio, não é um local. Quando a gente fala
do prédio do local, ele tem sua conveniência. Você pode adequá-lo do ponto de vista de estrutura física, de acústica, de aparelhagem, né, e até mesmo de questão de temperatura, né, com ar, por exemplo, condicionado e etc. Mas ele só facilita, né, um grupo maior de pessoas. Não é necessariamente o fato de estarmos ali no templo, com todos os irmãos ali, que nós estamos servindo a Deus. Claro que se nós temos essa oportunidade, como alguns irmãos têm me abordado e falam, pastor, estou com muita saudade da igreja. Às vezes eu tinha a oportunidade de ir, não estava indo. Agora eu estou vendo a falta que isso fez, exatamente por aquilo que eu falei. Porque isso também gera crescimento, gera maturidade. Bom, continuando aqui, irmãos, eu queria só lembrar uma frase que eu pontuei aqui, o seguinte: quando o salmista Davi peca, lá com Betseba, ele tem todo um desastre na sua vida, o Natan confronta ele. Aí eu queria lembrar o seguinte, e que você deve lembrar também: embora o pecado traga muito prazer, ele nunca traz alegria. Então lembre-se disso, o pecado traz prazer, no geral. No geral, qualquer pecado traz prazer. Até o roubo de um banco, o cara vai ter um certo prazer com aquilo. Só que ele nunca traz alegria. Isso acontece com a mentira, com coisas pequenas, com coisas maiores ou menores. Então lembre-se disso, pecado nunca compensa, seja lá o que for. Então ninguém pode ter alegria, a não ser aquela alegria que Jesus nos proporciona, da presença de Deus. Então em sua presença, diz a Bíblia, que há alegria perpetuamente. Então quando nós iniciamos a nossa vida cristã, é natural que nós tenhamos muitas dúvidas, muitos medos, muitas dificuldades. Eu me lembro aqui de algumas pessoas que chegaram na igreja, no início da nossa igreja aqui, quando eu estava aqui bem no início ainda, né, do ministério, que me ligavam quase todos os dias, liam um texto bíblico e me ligavam. Até hoje, muitos irmãos me mandam mensagem pelo WhatsApp, que leram um texto e não entenderam direito, o que não quer dizer que eu vá conseguir responder todas as perguntas, né? A gente também não tem um conhecimento da Bíblia, se fosse assim era fácil, né? Mas pelo menos a gente ajuda a crescer. Então é normal que as pessoas tenham medos, né? Mas com o tempo, com o estudo da palavra, nós podemos crescer e ter uma visão mais madura da vida cristã, né, baseado no conhecimento que Deus nos dá pelas Escrituras Sagradas. E também da obra de Deus na história. Quando a gente vai para o Velho Testamento, a gente percebe a obra de Deus na história, e isso nos ajuda muito. Tem alguma outra pergunta, moço? Sim, pastor, tem aqui. Tem mais duas perguntas. Nós estamos tentando tornar mais participativa a escola, né, e depois também gostaríamos de ter um feedback dos irmãos nesse sentido. Eu sei que algumas perguntas elas mereceriam uma resposta muito mais longa, mas a gente não tem como fazer isso aqui. Acredito que uma dessas perguntas está aqui para você, pastor. Vamos aqui na primeira que chegou, que é da Cláudia Luísa Ferreira. Como as ciências sociais, juntamente com a tecnologia, podem contribuir para o nosso crescimento espiritual? Claudinha, bom dia para você. Na verdade é o seguinte, eu acho que a ciência, a gente tem que trabalhar um equilíbrio muito grande, porque senão, assim, a gente tem que lembrar que a ciência por excelência é a teologia, a Bíblia. Eu sempre aprendi isso lá desde o primeiro dia do seminário. Não tem nenhuma ciência que tenha maior valor do que a teologia. Nós pensamos dessa forma. Aí fora, talvez, cada um puxa a sardinha para o seu lado. É a medicina, é a psicologia, é a engenharia, é o direito, né? Assim como eu vi na faculdade de Direito, que Direito não era para qualquer um e tal, depois você descobre que as coisas não são bem assim. A teologia é a rainha das ciências. Ponto final. Por quê? Porque ela trata exatamente do homem aqui e também na eternidade. Agora, a Bíblia está recheada de todas essas outras ciências, da psicologia, né, da sociologia, da antropologia, que trata de uma maneira muito clara do estudo do homem, né? Nós vamos lá para Gênesis 1, até Gênesis 1, 2, até o capítulo 2, 1, 2, né? Nós temos a antropologia antes da queda, todas as coisas estão acontecendo ali. De Gênesis 3 para frente, nós já temos uma antropologia que é a antropologia pós-queda. Daí os nossos problemas, porque nós criamos uma antropologia depois da queda, mas ela existe antes da queda. Então, conhecer essas ciências só contribui conosco. Nós temos, por exemplo, vários pastores que são advogados, psicólogos, médicos, né, engenheiros e outras áreas, historiadores, né, biólogos. Isso ajuda, porque a Bíblia traz espaço para todas as ciências.
eu, por exemplo, olho a Bíblia hoje com um pouco dos olhos do direito. Eu vejo, por exemplo, a expressão de Paulo ali em Romanos, especialmente nas suas cartas, ele trabalha muito a questão do direito, e termos jurídicos, inclusive, de maneira muito forte. E aí, se você vai para a psicologia, da mesma forma, nós temos nos Salmos principalmente, né? Mas na vida de Jesus, a maneira como ele lidava com as pessoas, demonstrando um aspecto assim, de um conhecimento profundo desse aspecto da psicologia humana, da psique humana, né? E então, eu creio, Claudinha, que isso aí é algo que faz parte da nossa vida, e Deus tem nos provido, no atual século, né, de pessoas preparadas em todas as áreas, e a gente pode usar o conhecimento dessas pessoas aliados, né, à questão teológica. Agora, sempre lembrando, nós sempre vamos partir da teologia, nós que amamos a Cristo, porque é ela a origem de todas as coisas e a rainha das ciências. Ok, pastor. Temos mais perguntas. Tá que chega a pergunta aqui agora, hein? Nós temos aqui mais uma do Sérgio, e parece que essa aqui vai demandar um tempo. Não sei se você vai conseguir responder em pouco tempo, aí, em poucos minutos, que o nosso tempo aqui é curto, não é verdade? Mas ele pergunta aqui, regeneração e santificação são coisas distintas? São distintas, mas eu acho que isso aí realmente demandaria um tempo maior, e acho que foge um pouquinho aqui eu creio que é parte do crescimento espiritual, é um ponto da teologia, um ponto da Bíblia que a gente deveria estudar com mais calma, mas eu vou, Sérgio, deixar essa pergunta para um outro momento, a gente responde particularmente, porque eu acho que vai fugir um pouquinho aqui do segmento, se for o caso. Mais alguma? Ok, mais uma aqui do Márcio Antônio. Ele pergunta aqui, quando se é convidado para uma determinada área e não aceita por saber que não vai ser possível fazer o trabalho correto devido ao dia a dia, estou prestando um desserviço? Bom, eu não sei se eu entendi a pergunta dele, então é perigoso de responder uma coisa e ser outra, né? Sim. Eu imagino que seria uma coisa, um trabalho da igreja, né? Imagino que seja isso. Se Sim. for isso, um exemplo, ele é convocado a, sei lá, ser candidato a presbítero, ou para cuidar de uma classe de escola dominical e não aceita. Não, eu acho o seguinte, tem que avaliar se esse não aceita é porque a gente não quer, ou porque a gente não é capaz, ou porque aquilo não é parte do nosso dom. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, se precisar ficar com uma turma de criança, um domingo, talvez eu até tente ficar. Eu não vou matá-las, nada disso não, mas eu vou ter muita dificuldade. Eu não tenho facilidade. Se me convidarem, não vão convidar, eles já sabem que não é uma boa. Mas se me convidarem para o louvor, eu provavelmente não vou conseguir. Eu prefiro botar um playback, alguma coisa cantando lá, porque eu não tenho nenhuma habilidade para isso. Então isso acho que é reconhecer aquilo que eu realmente não tenho habilidade. Não quer dizer que o que eu faço eu tenho toda a habilidade, mas Deus tem me dado a graça de comunicar. É o que eu consigo fazer. Se bem ou não, eu não sei. É o que eu gosto de fazer e é o que eu consigo fazer. De aconselhar pessoas e etc. E a pregação e tudo. Então, assim, eu não vejo que seja um desserviço se for dessa forma. Agora, tem gente que está sempre se negando a ser útil. É aquele que chega na igreja por último e sai primeiro porque ele não quer envolvimento. Isso sim demonstra um desserviço ao reino de Deus. Tá certo? Bom, continuando aqui, eu disse, né, quando nós pensamos na questão do pecado, ele pode produzir grande satisfação, né, aparentemente, mas ele nunca vai nos trazer alegria só ao Senhor. E quando nós iniciamos a vida, nós temos que caminhar crescendo. Então, Deus se agrada de usar as Escrituras para penetrar o nosso coração e despertar a nossa fé. Aí eu queria mencionar aqui um texto que nós mencionamos semana passada, de Hebreus 4, 12 a 13, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então é interessante que a palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. É um assunto também que demanda um outro momento, né? Mas a questão aqui a palavra de Deus é que penetra a nossa alma, o nosso coração. Nós temos estudado aí no discipulado e percebido como que as pessoas têm crescido, né, a partir da leitura de um texto bíblico. Por exemplo,
Tem gente que nunca passou na história de Jefté, um dos juízes de Israel. Um filho que foi rejeitado, né, pela família, pelo pai, ele era filho de uma prostituta, foi para uma terra distante, se juntou a um grupo de, né, turma de uns baderneiros, né, mas depois foi chamado para ser juiz de Israel. Eu nunca ouvi falar disso. Nós temos alguns nomes na Bíblia, nunca ouvi falar, e eu sei que chega lá em Crônicas, a gente tem uma certa dificuldade com aquelas genealogias, mas a palavra de Deus está sempre aí para tocar no nosso coração. E Hebreus 4, 12 a 13 deixa isso claro. Então, é a palavra de Deus que muda a nossa vida, o nosso comportamento. Ninguém muda o comportamento a não ser motivado pela palavra de Deus. Eu gosto muito de uma expressão que o Augusto Nicodemos usou e usa, né, em algumas de suas mensagens. Se nós estamos pregando a palavra de Deus, eu estou anunciando a palavra de Deus, eu não estou saindo nem para a direita nem para a esquerda, não estou acrescentando nada nem diminuindo nada, se a minha pregação é a palavra de Deus, e você que ouve não obedece, problema seu, você vai prestar contas a Deus com isso. Agora, se eu não estou pregando a palavra de Deus, você não tem nenhuma obrigação de ouvir, de praticar nada daquilo que eu estou falando se não está na palavra. Nós cremos dessa forma. Então, quando nós estudamos a palavra, isso nos dá segurança. A palavra de Deus nos mostra o pecado. Diz que Agostinho converteu-se lendo a palavra. Ele estava lendo a Bíblia, ele tinha uma vida muito devassa, mas lendo a palavra ele se converteu. Séculos mais tarde, Lutero também se converteu lendo a palavra. Ele seguia todo um modelo, né, eclesiástico, e de repente ele começa a ler a Bíblia, especialmente o livro de Romanos, e ele converte lendo a palavra de Deus. E também um outro cidadão muito conhecido que converteu lendo a Bíblia foi John Wesley. E se eu fosse perguntar aqui agora, moça, eu imagino que muitos que estão nos ouvindo falam, eu converti lendo a palavra. Foi a palavra de Deus que falou ao meu coração. Alguém falou, alguém disse alguma coisa, eu ouvi lá uma palestra, uma mensagem, mas eu converti lendo a palavra. E é muito importante, então, a gente ter um conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio não somente de convertermos, no sentido de entendermos quem é Deus, a salvação e o plano da salvação, mas é o meio para crescermos diante de Deus. Tem alguma outra pergunta aí? Não chegou não, pastor, por enquanto não. Ok, então sem a palavra, irmãos, nós não conseguimos crescer. Assim como ela é usada na nossa conversão, ela é usada no nosso crescimento. Então, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós começamos a ganhar a mente de Cristo. A nossa vida passa a ser vivida de uma outra dimensão. Eu imagino que num momento como esse, o comportamento de um cristão que ama Cristo, que lê a palavra, ele é totalmente diferente, dissonante daquele que não lê. Nós vivemos entendendo que Deus tem um propósito em tudo. Essa semana eu estava vendo o resultado de uma live que já estava no YouTube, né, do Augusto Nicodemos e do Paulo Júnior. E foi-lhe feita uma pergunta: quem é que trouxe o coronavírus? Foi o homem? Foi Deus ou foi o diabo? Aí ele usou uma expressão muito interessante. Ele falou, os três. E eu também penso dessa forma, né? O homem ajudou a provocar com o seu pecado, o diabo está por trás disso, mas como diz o Paulo Júnior, o diabo não é tão inteligente para fazer um troço, estragar o mundo inteiro com a dimensão que só Deus pode ter permitido isso, para tratar com o nosso próprio pecado. Quando eu falo nós, o pecado do mundo. E o mundo ainda não acordou para isso, e talvez não vá acordar. Né? A gente sabe disso muito bem, lá em Apocalipse, Mateus 24 relata os princípios das dores, né? As questões das coisas que viriam antes da volta de Jesus, mas Apocalipse mostra muito claramente as pragas, os problemas que viriam. E ele então diz exatamente isso. Porque o diabo, na linguagem, eu sei que alguns talvez tenham dificuldade de entender isso, mas o diabo é o diabo de Deus, no sentido de que o diabo só faz o que Deus permita que ele faça. O Jó é um exemplo disso, né? O diabo foi lá meio que pedir permissão a Deus para atacar a vida de Jó. Então, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, nós começamos a ganhar essa mente de Cristo, a compreender melhor as coisas. Aí o texto de 2 Timóteo 3, 14 a 15 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, gente, as Escrituras são tão importantes porque são a fonte que é de Deus. Não tem como nós entendermos diferente.
toda a Escritura. A expressão aí é inspirada, a ideia, a Escritura é soprada por Deus. Deus pediu que colocasse na Bíblia, através dos homens que ele usou, exatamente o que ele queria que colocasse. Claro que algumas situações ela foi ditada literalmente, os 10 mandamentos, o livro de Apocalipse e outros mais. Deus disse exatamente o que queria e outros textos mais, mas Deus, ainda que usando a capacidade daquele homem, do escritor especificamente, ele fez com que o Espírito Santo o usasse para deixar ali exatamente o que ele queria que ficasse. Então a Bíblia nos ensina a sã doutrina. O ensino é para edificação. O texto de Efésios que eu mencionei, está lá em Efésios 4, 11 a 12, ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus proveu a igreja de pessoas, se nós entendemos assim a igreja como no contexto real da palavra, de pessoas necessárias para instruir outros e instruindo outros também serem instruídas para que a igreja pudesse ser forte e caminhar então na direção de Deus. Alguma outra colocação aí, Amós? Alguma pergunta? Não, está tudo tranquilo. O pessoal parece que agora acalmou, né? Acalmou o coração aí? Se ainda tiver alguma pergunta, podem fazer, que ainda dá tempo, hein? E eu fico devendo o Sérgio aí, né? Mas está tranquilo. Beleza. Então, gente, a Bíblia nos corrige, por isso a Bíblia é importante na nossa vida. A Bíblia é mais ou menos como o GPS, né? Você coloca, hoje tem o Waze e outros mais aí, né? Calculando a rota, reorganizando. A Bíblia é para isso, para reorganizar a nossa vida, recalculando a nossa estrada. Falar, é por aqui é melhor. Esses dias, um tempo atrás, eu teimei com o Waze aí, aqui na cidade, eu estava fazendo um teste com ele, e ele botou que tinha um trânsito avacalhado ali, na Benjamin Constant. Eu não acreditei nele, eu conheço a cidade toda, né? E de repente eu cheguei lá, fiquei uns 20 minutos no trânsito. Falei, puxa vida, esse negócio deve saber o que está falando, né? E aí você descobre que a Bíblia é exatamente isso. Se ela disse sim, ela disse sim. Se ela disse não, ela disse não. Tá? Eu queria, a partir desse momento, então, passar aqui algumas sugestões de como é que a gente deve estudar a Bíblia. Claro que tem várias maneiras de estudarmos a Bíblia. Tem vários livros. Por exemplo, tem livros dos mais diversos, a Bíblia livro a livro, a Bíblia é comentada, né, de Gênesis a Apocalipse, pequenos, 2 volumes de comentário, por exemplo, que trabalha a Bíblia como um todo. Os esboços dos livros, que já é grande coisa, que fala da questão da data, do autor, da importância do livro, e as circunstâncias que foi escrito, e etc. Né? Mas, dentre essas coisas todas, eu quero pontuar algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, leia a Bíblia com uma caneta, com um marcador. Hoje, essas Bíblias digitais, a gente tem como marcar também ali, inclusive fazer anotações. A minha esposa está usando uma Bíblia lá, que ela gosta de fazer os desenhos lá do letre, né? E que você pode fazer os devocionais do lado, anotar algumas coisas. Então, leia a Bíblia sempre com alguma coisa para marcar. E aí tem umas coisas interessantes. Tem um texto que você não sabe nada dele, sei lá, uma palavra que você não entendeu, vitupério. Fala, que coisa é isso, né? Vai lá, coloca um xizinho, né, uma interrogação, vai para o dicionário. Nem sempre o nosso dicionário resolve tudo, porque às vezes a palavra depende de uma tradução do original, do grego e do hebraico. E aí demanda um pouquinho mais de conhecimento ou de buscar quem pode fazer isso. Hoje também tem recursos dos mais diversos aí, até mesmo na internet. Tem um site, o Monergismo, por exemplo, que é um site mais doutrinário, mas tem muitos artigos interessantes, tratando de assuntos complexos, né? E outros mais, que no decorrer aqui a gente pode ir passando. O seminarista Patrick também está bem atualizado com isso por causa do seminário e pode nos ajudar aí, dando dicas de várias coisas. Mas coloque um ponto de interrogação naquela mensagem confusa, ou mesmo palavras ou textos bíblicos que te incomodou. Quem aqui nunca, Amós, leu um texto bíblico e falou, gente, esse texto é muito esquisito, não entendi esse negócio, por que Deus mandou fazer isso? Né? Um texto que o seminarista Patrick recentemente falou lá na quarta-feira, lá no estudo bíblico, aquela questão que Jesus desceu à mansão dos mortos, tem uns textos complexos, né? Aquele texto de Gênesis que fala que os filhos de Deus tiveram relações, casaram-se com as filhas dos homens e etc, né? É um negócio complexo, textos difíceis. Não assusta com isso, que o que Deus tem que revelar para nós está revelado.
A palavra de Deus já deixou claro. As coisas reveladas são para nós, as encobertas são para o Senhor. Então, não tem problema ficar incomodado, ficar em dúvida com alguma coisa da Bíblia. Não há problema, porque tem gente que acha porque teve dúvida, ele nem vai ser salvo. Né? Não é isso não. A gente tem que tomar cuidado com isso. Dúvidas todos nós temos. Então, com o passar do tempo, nós vamos entendendo as partes mais complexas. E quando nós não entendemos essas partes, nós devemos ter ciência que o problema não está com a Bíblia, mas está conosco. Eu não sei como é que vai ser na eternidade, mas tem algumas perguntas, se eu tiver a oportunidade, eu não sei como é que vai ser essa dimensão de vida, que eu gostaria de perguntar para Jesus algumas coisas. Por que nós não tivemos algumas respostas de várias coisas aqui? Mas eu não me preocupo tanto com isso, porque a palavra de Deus está certa. Eu que talvez não tive a compreensão correta dela. Né? E hoje, como a Claudinha falou da questão das ciências, Deus tem provido também a nossa igreja presbiteriana, não somente a nossa igreja, mas algumas outras denominações que também se dedicam ao estudo, de líderes, de pastores, que têm se dedicado a áreas específicas, né? Ao Novo Testamento, a carta aos Gálatas, a Romanos, ao livro de Gênesis, ao Pentateuco em geral, ao livro dos Salmos, muitos livros, muitas mensagens que esclarecem muitas coisas que há 50 anos nós não tínhamos acesso. Então não apavora. No tempo certo, Deus vai trabalhar essas áreas que são mais difíceis, diante da nossa dificuldade, da nossa limitação. Né? E volto a dizer, a escola dominical, o contexto do convívio com os irmãos, esse bate-papo, ele vai ser sempre muito positivo para esclarecer muita coisa. Inclusive, pastor, essa questão, né, de entender a Bíblia e todas essas citações, né, que você disse aí a respeito de que assusta um pouco, é difícil, né? Realmente eu até aconselharia, né, aquelas pessoas que estão começando a ler a Bíblia agora, né, a pegar ali a partir do Novo Testamento. Sim. Não é verdade? Especialmente o Evangelho de João, né, sim, no início, sim. Porque é mais assim, mais da gente. Porque o Velho Testamento é uma história e que ajuda, né, e vai caminhando, mas a gente precisa caminhar nesse sentido. Então a renovação da nossa mente é um processo para a vida toda. No crescimento espiritual, nós no estudo bíblico, nós não temos que correr, mas também não podemos ficar parados, né? A gente tem que lembrar disso, né? Esse é um processo para a vida toda. Agora lembre-se que uma longa estrada é percorrida por pequenos passos, em sequência, né? E sempre inicia com um primeiro e pequeno passo. Porque tem gente que nunca dá esse primeiro passo. O ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Antes de ler a Bíblia toda, decida ler um livro todo. Pega a carta de Paulo aos Efésios, lê os 6 capítulos lá numa semana, se você nunca leu. Pega um outro texto e lê, o Evangelho de João, pega lá e lê durante o mês. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Se não dermos o primeiro passo, não vamos sair do lugar. Então leia sempre dessa forma, anotando aquilo que ficou em dúvida, aquilo que não tem resposta para você. Pergunte a alguém, manda recado para o pastor, se ele não souber, vai pesquisar, o problema dele está aí para isso, né? E por aí vai, tá certo? Tem mais uma perguntinha aqui, que é da Alessandra Paz. Ela pergunta: como devemos fazer o culto no lar? Pois é, essa é uma prática meio perdida, né? A gente tem muito isso nos puritanos, vem muito no contexto da igreja. Eu acho que hoje, com o mundo de hoje, a gente tem que ter mais criatividade. Né? Tem muitas coisas interessantes e a gente pode, por exemplo, ouvir uma mensagem de criança. Ela tem vários trabalhos para criança, para quem tem criança, né? E depois comentar sobre aquilo, orar a respeito daquilo, ter um tempo de oração. Eu acho que você pensar no culto doméstico meio como um culto na igreja. Claro, se você tem um culto de 1 hora, 1 hora e meia, você vai pensar num culto de 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Mas um tempinho ali para aqueles que podem, tem família que tem essa dificuldade de cantar. Mas canta 1, 2 músicas, canta uma música de criança, participa. Faz com que elas estejam interagindo no texto, às vezes separa ali cada um para um cantinho, vai ler um versículo, meditar no versículo, trazer uma resposta, o que você aprendeu desse versículo? Enfim, eu acho que tem que ter criatividade. A gente vive num momento que não dá mais para fazer algumas coisas como a gente fazia antigamente. As pessoas ficavam ali sentadinhas ouvindo o pai ou a mãe falar. Precisa pensar numa criatividade, mas não tem uma fórmula mágica para isso. Mas tem que tentar caminhar. Né? Isso mesmo, pastor, eu concordo plenamente contigo aí. Ter criatividade, essa é a palavra-chave, criatividade. Eu fico vendo lá a minha filha, né, a Vivian, ela é super criativa. Ela com o Pedro, né,
o trabalho que ela faz com Pedro lá é muito interessante e leva o Pedro a estar lendo a Bíblia de uma forma diferente e criativa. Então, acho que isso é muito válido e realmente as mães, em especial as mães, elas deveriam ter essa preocupação, né? E se envolver mais e investir tempo em cultivar na criança a palavra de Deus. Amém. Então, Hebreus 5, 12 a 14 diz assim: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Porque dentro do contexto da fé, tem o bem, mas também tem o mal. Pessoas que às vezes agem de maneira inescrupulosa, e inclusive muitos líderes. Né? Então a gente tem que ter ciência da palavra, né, nesse sentido. Então nós temos que ser, quando nós deveríamos ser mestres, às vezes a gente está dependendo do leite ainda. E Deus nos ajude a crescer. Então, pega a sua Bíblia, marque a sua Bíblia, anote, faça devocional, caminhe junto com um caderno, uma agenda, alguma coisa que você possa anotar ali e fazer as perguntas básicas. Agora, nós precisamos, para estudar a Bíblia, e não tem como entrar nisso aqui agora, né, mas eu vou passar rapidamente para a gente caminhar para o final aqui, que eu já vi que quase 1 hora já aqui, né? Nós precisamos ter uma visão geral da Bíblia. Primeiramente, eu preciso saber que a Bíblia tem 2 livros, o Velho e o Novo Testamento, ou o Antigo e o Novo Testamento. A gente fala velho, fica meio ruim, né? Mas o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, vem com uma história até a vinda de Cristo. E o Novo Testamento é da vinda de Cristo até o momento que termina lá com o Apocalipse, com a morte de João. Não que Apocalipse tenha sido o último livro a ser escrito, necessariamente, mas muito provavelmente está lá nessa categoria. Bom, então como é que nós lidamos com isso? Nós temos que pensar no Velho Testamento como um todo. O que é o Velho Testamento? O Velho Testamento está composto de 39 livros. Nós temos um total de 66 livros no cânone evangélico e hebraico, né? Nós temos um contexto onde 39 livros são do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Nós temos que lembrar que desses 39 livros do Velho Testamento, nós temos 5 livros, que são os livros iniciais, o Pentateuco. 5. Então, Teuco, livro, né? Então, Pentateuco, 5 livros. Nós temos 5 livros principais ali históricos, que é da criação até o momento que os filhos de Israel estão já caminhando para a Terra Prometida. Nós temos depois mais alguns livros históricos, temos os livros poéticos. Então, resumindo, nós temos, dos 39 livros, nós temos livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Eu estou aqui resumindo bem resumidamente, né? Nós temos os profetas maiores porque os livros são maiores, não que os profetas eram maiores, né? E temos os profetas menores. Nós temos os livros poéticos, que são 5, né? E nós temos os livros, então, proféticos. Veja bem, desses livros todos, nós formos voltar para lá no Velho Testamento, nós temos o Pentateuco, que conta a história até o início ali, da chegada em Canaã. Nós temos ali depois de Josué para frente, a história do povo em Canaã, toda a situação. Aí nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que são livros poéticos. E depois entramos nos profetas maiores, que são 5, e depois temos os outros profetas menores, que são 12. Isso é resumindo. Vamos para o Novo Testamento, nós temos uma base, que são os livros que nós chamamos de os evangelhos, né? Os 3 sinóticos e João, e Atos também, que é a base. E depois nós temos 9 cartas de Paulo, 4 cartas pessoais ou pastorais, e temos também 9 cartas direcionadas aos cristãos hebreus. E assim a gente tem os 27 livros do Novo Testamento. Isso é só para ter uma ideia. Alguma outra colocação, moço? Temos mais uma pergunta aqui, que é do presbítero Daci Tavares. Ele pergunta: Pastor Edilson, podemos dizer que a mortificação da carne resulta no crescimento espiritual? Não tenha dúvida. Agora, é interessante que a mortificação da carne, ela só vai ocorrer quando a gente entende pela Bíblia a necessidade de fazer isso. O texto
de Hebreus, que nós lemos até semana passada, ele fala que na nossa luta contra o pecado, na vossa luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. Né? Então o pecado, a gente tem que ter uma guerra contra ele, e uma guerra na palavra. Né? E é mortificando a nossa carne, é aquela ideia, né? Aquele cão que nós alimentarmos melhor é o que vai vencer a batalha. Né? Aquilo que enche a nossa mente é o que vai vencer as nossas batalhas. Aquilo que nós somos é o que nós pensamos, e isso nós temos que avaliar e caminhar. Bom, então, marque aquilo que você não entendeu. Tem uma visão panorâmica da Bíblia. Aqueles que tiverem dificuldade, eu mando um script aqui bem prático, né, desses livros aí, do Velho e do Novo Testamento, para ter uma ideia geral do que é a Bíblia. É importante ter uma ideia histórica da Bíblia, onde é que Gênesis se situa. Por exemplo, nós temos 3 profetas menores, Ageu, Zacarias e Malaquias, que estão profetizando no momento histórico, lá de Esdras, Neemias e Esther. O momento é o mesmo ali, ou praticamente o mesmo. Nós temos, por exemplo, no caso de Daniel, está na Babilônia. Ele foi levado, então ele está no período ali do cativeiro, cerca ali de 500 e pouco antes de Cristo. Essas coisas são importantes da gente ter uma noção. A gente não precisa saber tudo, né? É como a gente aprende mesmo em direito, né? Você não precisa saber o artigo da lei, você precisa saber onde consultá-lo, né? A diferença está aí. Então combine a leitura do Velho e do Novo Testamento. O Amós citou ali de iniciar pelo Novo. Inicia por João, mas depois vai lá no Velho Testamento, vê a história da criação, caminha ali com o Gênesis, por exemplo, está dividido em 2 partes. Ele tem 4 episódios, a criação, queda, dilúvio e Babel, e ele tem 4 personagens. De Gênesis 12 a 50, são 4 personagens. Aí nós temos Abraão, Isaac, Jacó e José. Esse é o escopo do livro de Gênesis. Aí você vai para Êxodo. Êxodo está dividido basicamente em 3 partes, que é a saída, né, a lei e o tabernáculo. Ele trata basicamente disso. E assim vai seguindo, né, os outros livros da Bíblia. Então combine a leitura do Velho e do Novo Testamento, isso vai ajudar a equilibrar. Por exemplo, Levíticos, leia com Hebreus, que vai linkar ali todos aqueles sacrifícios, e Hebreus vai dizer que tudo aquilo que foi feito como sombras. Use versões diferentes. A NVI, por exemplo, é uma versão um pouco mais popular. Você vai lá, por exemplo, na corrigida, ele vai falar vitupério. Você vai na NVI ou noutra, ele vai falar vergonha. Então já fica mais fácil da gente entender isso. Pega 2, 3 versões para entender melhor, principalmente se o texto é meio confuso. Leia, se for possível, com um dicionário. Aliás, hoje é totalmente possível, basta digitar a palavra aí no Google, né? O senhor Google, e ele responde de uma maneira razoavelmente boa. Leia o texto várias vezes. Você lê o texto, não entendeu direito, pega as palavras que não entendeu, bota aquilo no dicionário, lê numa outra versão, leia o texto 2, 3, 4 vezes, meditando no texto. Né? Anote o que você não entendeu e pede ao Espírito Santo que dê iluminação sobre aquele texto. Uma outra coisa interessante, tem muita gente falando que o Espírito Santo te inspire. Não, o Espírito Santo já inspirou. A palavra de Deus é inspirada. O Espírito Santo hoje nos dá iluminação. Né? Nós temos que ter a iluminação do Espírito Santo para compreender a palavra. Então, frases, palavras que você não entendeu. Então, esse é o último item. Peça a iluminação do Espírito Santo. Fala, Deus, eu preciso compreender a tua palavra, me dê graça. E eu sei de pessoas extremamente simples, semi-analfabetos, que Deus tem dado compreensão clara do que a palavra dele é para a sua vida. Alguma outra pergunta, Amós? Não temos não, pastor. Só acrescentando isso aí, né, sobre a questão de ler a Bíblia, que eu acho assim muito importante assim a gente destacar também e dizer, é que a Bíblia, né, ela relata tudo, ela é muito transparente, que Deus, né, usou de misericórdia para conosco e relata não só, né, aqueles fatos que realmente nos assustam, mas coisas que aconteceram no passado e que acontecem hoje. Às vezes você fala, mas isso aqui é novo. Não, mas lá na Bíblia já relata, né? Aquelas conspirações, né, contra os reis, essa coisa toda. Então é muito interessante, que a Bíblia é muito clara e muito transparente. Amém. Então, gente, para concluir, primeiro quero pedir perdão aos irmãos, não é culpa dos irmãos, culpa de ninguém, né? Tivemos um problema aí no início da transmissão. Não sei como é que ficou no Instagram, se dividiram aí, né? Acho que dividiram. Depois os irmãos podem acompanhar lá. E eu quero encerrar esse momento, como a questão é do estudo bíblico, com o texto lá de Josué 1:8, que ele fala, não te aparte desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido,
por onde quer que andares. Então, se nós quisermos ter uma vida forte, uma igreja forte, é estudando a palavra, é caminhando na palavra. E aqui fica o desafio para quando nós tivermos o retorno, que nós não sabemos quando nem como, que você se dedique a priorizar a escola dominical. Esse é um momento importantíssimo na sua vida, na nossa vida. Então, não te aparte do livro da lei. A Bíblia é o norte para a nossa vida. É o que nos consola, é o que nos adverte, é a espada de dois gumes. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, o seminarista Patrick vai seguir o próximo item aqui, que é a oração, que é também um outro instrumento fantástico de crescimento. Hoje nos limitamos aqui a falar sobre isso, tá? E ao Sérgio eu peço perdão, depois nós podemos conversar num outro momento, porque dada a necessidade de uma extensão maior para responder essa pergunta, tá? Que Deus abençoe os irmãos e depois manifestem aí nos comentários se vocês acharam que foi legal esse modelo de escola dominical. Claro que demoramos um pouco mais do que nós estávamos fazendo. Está quase no patamar aqui da escola dominical presencial. Creio que tivemos aí aproximadamente 1h10 de escola, né? Mas queremos também ter um feedback de vocês aí, né? Pode mandar no grupo da igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E obrigado pelos irmãos que participaram aí, tá? As respostas são bem concisas porque não tem muito jeito, né? Se a gente tivesse um bate-papo, a gente podia estender. Mas que Deus nos ajude, nos abençoe. Agradecer ao presbítero Amós que veio hoje. Semana que vem, já que o Darcy manifestou, a gente pode tentar trazer o Darcy, né? Perfeito. A ideia é trazer um presbítero a cada domingo, alguém mais da liderança, né? Do pessoal do discipulado, para que a gente possa ter esse feedback e me ajudar aqui também, lendo as perguntas que são feitas, para agilizar um pouco aqui, tá certo? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu vou pedir ao presbítero Amós que encerre com uma oração. E que Deus nos abençoe. À noite estaremos aqui, ou melhor, estarão aqui, né? O seminarista Patrick estará pregando. Que Deus possa te dar um dia de paz. A gente vive momentos tão difíceis, né? Vamos nos alegrar no Senhor. Se você pode cantar louvores, canta. Coloca aí, né? Louvores ao Senhor. E vamos caminhar na palavra do Senhor. E mais uma vez eu volto a dizer, irmãos, eu estou à disposição, dentro daquilo que é possível. Quando eu falo dentro do que é possível, porque tem algumas coisas que eu não posso fazer, né? Eu não posso ficar indo à casa de todo mundo, né? Alguma coisa desse tipo. Mas estou à disposição para ir, se for o caso, se houver necessidade, com os cuidados necessários, tá certo? A distância, etc. E também no telefone, no WhatsApp, como diria o nordestino, não se aperreie, né? Se você precisar de qualquer ajuda, oração, me liga, manda recado. Se alguém da família estiver precisando, pastor, estão precisando conversar, nós estamos aí, assim como os presbíteros também estão. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Deus eterno, graças te damos pela noite de descanso e por mais um dia que o Senhor está nos concedendo com vida e com saúde e paz. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou nesta manhã de estarmos na comunhão com o Senhor, através dos cânticos, através da leitura e da exposição da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa manhã e que o Senhor possa estender as Tuas bênçãos sobre cada um, irmão, cada pessoa que pôde assistir nesta manhã, que pôde participar, Senhor, ainda que seja através, ó Pai, da tecnologia, apesar de estarmos longe presencialmente, mas no coração nós sempre estamos presentes com os irmãos. Que o Senhor estenda as Tuas bênçãos sobre cada um e que o Senhor nos dê um dia, Senhor, um dia na Tua presença, um dia onde nós possamos estar expressando o Senhor, aonde quer que estejamos. Te agradecemos assim por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que todos tenham um dia na presença do nosso Deus. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, dando sequência, né, aos estudos que a gente fazia lá na igreja sobre as histórias da Bíblia, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre os milagres de Jesus. E eu não sei se vocês estão se recordando, mas um dos últimos milagres que a tia Annalise falou com vocês foi justamente sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas antes, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus,
para Ele abençoar a cada um de nós. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este momento em que vamos falar da Tua Palavra. Que cada criança possa estar recebendo, Senhor, os Seus ensinamentos e que cada um desses coraçõezinhos, ó Pai, estejam sendo alimentados e fortalecidos por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Abençoe a cada família, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, no milagre, da multiplicação dos peixinhos e dos pães, a gente tem Jesus falando para uma multidão de pessoas. Então, Jesus estava ali comentando, falando sobre as maravilhas do reino, e tinha muita gente prestando atenção, querendo saber, sobre o que Jesus estava falando, estava pregando. E chegou uma hora em que os discípulos falaram assim: Jesus, já está tarde da noite. Essa multidão, essas pessoas já devem estar com fome. Então a gente tem que pedir para eles irem embora, para eles poderem comer, se alimentarem. E aí Jesus falou assim com os discípulos: então, tragam vocês comida para essas pessoas. E aí os discípulos disseram: mas Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Não vai dar para alimentar todo esse povo. Então Jesus falou assim: tragam até mim então esses 5 pães e esses 2 peixinhos. Então eles trouxeram os 5 pães e os 2 peixinhos até Jesus. E Jesus multiplicou. De repente, 5 pães e 2 peixinhos deu para alimentar uma multidão de pessoas. E olha que até sobrou, hein? Ninguém ficou com fome, E que matemática do céu é essa maravilhosa, Que multiplica as coisas assim. Isso é um milagre, de Jesus. E depois que eles saíram daquela região onde Jesus estava pregando, Jesus disse assim para os seus discípulos: vão então até o barco para atravessar o mar para outro lado, para outra parte, para uma terra chamada de Genazaré. Então Jesus deixou os discípulos irem no barco. Enquanto isso, ele foi ao monte orar. E a hora foi passando. E aí Jesus falou assim: bom, agora eu vou me encontrar, com os meus amigos, com os meus discípulos. Só que o barco já estava lá no alto do mar, lá no meio do mar já estava o barco. E havia uma tempestade muito forte, muito barulho, trovão, as ondas do mar, aquelas ondas enormes, e o barco balançava. E de repente Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E Jesus foi andando sobre as águas. Olha que legal. Então Jesus, o tamanho do seu poder, ele andou sobre as águas. Até chegar aonde? Nos seus discípulos. Até chegar no barquinho onde estavam os seus discípulos. E um desses discípulos, que era Pedro, falou assim: se for mesmo o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. Porque quando eles viram uma pessoa se aproximando, eles ficaram com medo. Eles acharam que era um fantasma, E aí Pedro quis ir andar sobre as águas também. Mestre, se for o Senhor, então faça com que eu vá até o encontro. Eu também quero ir andar sobre as águas. E aí Jesus falou assim com ele: então venha, Pedro. Mas quando Pedro pisou nas águas, vinham as ondas e o mar balançando e a tempestade e os trovões. Pedro ficou com medo. E aí, o que aconteceu? Ele começou a afundar nas águas. E aí ele falou assim: Senhor, me ajude, estou afundando. E aí Jesus falou assim: homem de pequena fé, Faltou fé para Pedro acreditar que ele poderia andar sobre as águas. E Jesus o retirou dali. Então ele entrou no barco junto com os seus discípulos e acalmou toda aquela tempestade, aquele vento. Então essa passagem está lá em Mateus 14, dos versículos 22 ao 33. Então a oração e a leitura bíblica
que nós vamos, né, passar para vocês hoje, aí fazerem com a mamãe, o papai, a titia, a vovó, quem esteja com vocês, tá? Para fazer a leitura de Mateus 14, dos versículos 22 a 33, né, que é Jesus andando sobre as águas, e fazer uma oração sobre essa passagem, né? Então, no caso aí, a gente vê que Deus é poderoso para acalmar, né, a tempestade, o vento. Ele é poderoso para nos salvar nos momentos de aflição. Então, para que nós possamos aí ter um momento, né, uma devocional sobre essa palavra aí, sobre essa questão aí de um dos milagres de Jesus, tá bom? Então, depois, né, mais pra frente nós vamos passar mais vídeos para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. A titia tá morrendo de saudade, né? Mas a gente vai se encontrar em breve, né? Em nome de Jesus. Tchau, crianças!